Olá, boa noite, pessoal. Vendo aí que já temos algumas pessoas, alguns irmãos conectados, né? Boa noite a todos aí, viu? Daqui a pouquinho nós vamos começar. Mais 2 minutinhos para a gente iniciar aí. Enquanto isso, a gente vai vendo aí a imagem e o som, né? Se está chegando bem aí para vocês. Olá, Nélio. Boa noite. Obrigado, Panzera. Som e imagem está ótimo. Ok. Obrigado. Qualquer coisa, vocês me dão um toque aí que a gente vai corrigindo aqui. Boa noite, Márcia, minha querida mãe. Seja bem-vinda. Boa noite, Consoladora. Consoladora Helena. E aí, Carol. Que bom te ver aqui. Bom, pessoal, gostaria então de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Agradecer ao Júlio, em nome do SEGE, também da Fraternidade Espírita Semente de Luz, pela parceria e a oportunidade desse trabalho maravilhoso. Iniciando então, pedindo a Deus que nos ampare nesse trabalho, que nos conduza, que nos ilumine nas palavras, que eu seja aqui um instrumento da divindade para poder trazer um pouco mais do debate, à luz espírita, da ciência espírita e do conhecimento que nossos irmãos já trouxeram para nós nos últimos anos, para que nós pudéssemos aqui hoje trabalhar, estudar, debater, e o objetivo de hoje é crescer espiritualmente, um pouco mais em conhecimento, em busca da verdade espiritual. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Amém. Pessoal, então, eu gostaria de começar a palestra hoje fazendo uma pequena explicação do conteúdo, né, do que nós vamos passar, do que nós vamos ver. O assunto, basicamente, é o magnetismo animal, de Franz Anton Mesmer, ou Mesmer, como algumas pessoas gostam de falar, né, no mais próximo ao francês. Trazendo um pouquinho da biografia do Mesmer, falar um pouquinho sobre como foi a vida dele, como ele passou os primeiros e os últimos anos de sua vida, né, a jornada que ele teve em busca da explicação, da comprovação, de testar as suas teorias do magnetismo animal, falar um pouquinho sobre as suas práticas e também como ele influenciou o movimento espírita, né? Nós ouvimos falar muito de magnetismo, mas nem sempre nós abordamos o magnetismo em toda a sua amplitude. O termo é muito mais complexo, né? Aliás, é até uma pena a gente ter uma palavra tão ampla, né, magnetismo, para explicar tantas coisas que tem na natureza envolvido com essa palavra. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a questão do fluido cósmico universal, o plasma divino, e abordar em uma segunda parte do trabalho de hoje as observações de André Luiz com relação ao que foi abordado no livro Evolução em Dois Mundos sobre o magnetismo, o pensamento, o poder criador, co-criador, a importância da mente humana nesse processo e um pouquinho mais sobre o que seriam esses fluidos e como o nosso corpo está preparado para trabalhar o chamado magnetismo, né, espiritual ou animal, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Mesmer foi uma pessoa muito controversa, né, para a época, né? Hoje nós conseguimos entendê-lo muito melhor,
em função do conhecimento que a obra espírita, a obra kardecista trouxe para nós. Nós já temos muito mais informações sobre a constituição perispiritual, o que é a alma, o que são as energias, o que são os fluidos, a questão da sintonia. Nós estudamos os passes magnéticos, os passes espirituais. Nós estudamos os processos de cura, a homeopatia, enfim, existe uma série de outras informações e que, como nós vamos ver aqui durante o estudo de hoje, está tudo interligado em torno dessa palavrinha maravilhosa chamada magnetismo, né? Não é à toa que todos os fenômenos mediúnicos, né, não seriam explicáveis se não fossem as questões magnéticas. Nós vamos ver por quê, né? O Mesmer, quando da sua época começou a trabalhar a questão do magnetismo, ele se sentia, né, capaz de trabalhar a cura, de trabalhar a imposição das mãos, de trabalhar as energias, o magnetismo em si, para poder gerar cura. Ele sentia diferente, né? Ele sentia que ele tinha uma capacidade além do normal para as pessoas da época. Ele estava vivendo na Europa e nasceu em 1734, foi falecer em 1815, então, né, século XVIII para XIX, ele teve aí uma situação muito complicada para poder mostrar o seu trabalho e ser aceito pela comunidade que na época vivia o chamado iluminismo, né? Estava começando a ciência a dar a sua forma através da metodologia científica, em contraposição ao que eles consideravam à época ocultismo, né? As energias, os estudos voltados para as questões etéricas, né? Que seriam um pouco mais complexas para serem comprovadas pela metodologia científica da época, pela compreensão das pessoas frente à ciência. Muito do conhecimento que nós temos hoje da relatividade, da energia, naquela época não havia, né? Mas já se despontava ali os primórdios, né? Os princípios da concepção de que todos nós somos corpos energéticos, pessoas voltadas para uma aglomeração energética coordenada por uma força maior que hoje, pelo Espiritismo, nós chamamos essa força de uma força espiritual, né? Que nosso corpo espiritual coordena o crescimento e a manifestação de um corpo material. Então, Mesmer, pela sua formação, desde pequeno, ele começou, estudou no monastério, desde criança, aos 9 anos ele foi para o monastério, e ele teve contato com filosofia, com literatura, com línguas, né? Estudou durante anos, música, inclusive, né? Foi até amigo da família de Mozart na época, e eles foi estudando todas essas ciências e foi descobrindo, né, uma visão de vida mais ampla. Com todo esse ensino, né, ele depois culminou com a formação em medicina, mas ele teve essa sensação dessa unicidade de tudo, né? A educação, né, na Europa, naquela época, era muito mais ampla, né, do que nós temos hoje, né, em termos de expansão do conhecimento, né, de qualidade do ensino. Então, ele vivendo nesse monastério, ele teve contato com conhecimentos, estímulos que levou que haveria uma grande unicidade universal, que tudo estaria interligado. Ele começou a propor isso porque ele se sentia assim parte de um todo, né? Então, até Rossini, eu estou olhando mais para cá porque aqui tem a minha colinha, viu, gente? Eu deixei o computador aqui do lado. O Rossini, numa das manifestações que Kardec catalogou em 1890, ele trouxe 3 princípios básicos, né? E de que Mesmer era praticante, né? Ele era fiel praticante. Ele acreditava na harmonia, na ciência e na virtude, né? Rossini dizia que a harmonia tinha por missão arrebatar o ser humano, tirá-lo da sua zona material, sua zona de conforto, e levá-lo para uma crença superior. A ciência tinha o papel de explicar, de esclarecer esse papel, essa união, essa inter-relação harmoniosa entre tudo, né? Entre os seres, entre as pessoas, entre o universo. E como virtude, aquilo que coordenaria e regeria, né, o comportamento, a escolha, a moral, os bons costumes, e nortearia a busca pelo conhecimento científico, né? Que seria aquilo que levaria o ser humano a um grau maior, né, de responsabilidade para com a vida, para consigo mesmo, para com a sociedade, enfim, como um filho realmente do Criador, né? Então, Mozart e Beethoven, que participaram dessa época, né, viveram perto dessa realidade, né, cultural,
trouxeram as suas músicas, e isso, durante todo esse período e períodos à frente, né, trouxe para as pessoas essa inspiração do belo, né, do elevado, né, do superior, e que, infelizmente, com o tempo, foi se perdendo na sociedade, né? Com relação à harmonia universal, o Mesmer acreditava na existência de um fluido, tá? Um fluido que estaria presente em todas as coisas. Ele acreditava que os astros estariam interligados a tudo, os seus movimentos influenciariam as pessoas. Ele acreditava também que a natureza traria para o ser o benefício da sua energia, da sua troca com o ser humano. O ser humano, os seres trocariam entre si as próprias energias, a cura, e haveria um circuito em que tudo isso estaria harmonicamente ligado, e quando isso funcionasse bem, todos estariam bem. O problema é que na sociedade sempre haveriam elos, né, de ruptura dessa harmonia, e por isso necessitava de uma intervenção para recuperar a harmonia junto às pessoas. Então, eles utilizavam muito a questão da música, da poesia, da meditação, né, introspecção, coisas que ajudavam, né, as pessoas a buscarem a se reequilibrar. Mas, efetivamente, o foco de ação de Mesmer foi na questão de comprovar esse fluido, né, que estaria presente, e seria, inclusive, a vibração do som, da luz, o calor e o próprio magnetismo material, né, dos materiais magnéticos, tudo isso estaria envolvido nessa grande harmonia universal, nesse grande fluido. Mais para frente, né, a gente vai ver que no Espiritismo nós temos aí o conceito do fluido cósmico universal, né, que foi desenvolvido por Allan Kardec, né, e pelos livros espíritas mais atuais. A medicina da época era um problema. A medicina da época estava começando a buscar uma metodologia mais científica de atuação. À época ainda se acreditava que sangrar as pessoas até certo ponto promoveria curas. Tomar vomitórios, né, materiais que trabalhariam, por exemplo, os infusórios, né, o reequilíbrio orgânico, porque se acreditava que o movimento de um certo tônus vital na pessoa seria a causa da saúde ou da doença, né, caso ela estivesse desequilibrada. E que sangrar e deixar o corpo recuperar o seu sangue seria renovar e tirar de dentro a doença que se manifestaria através do sangue nas pessoas, né? Até tem um filme que trata a vida de Mesmer. Não é um filme que eu considero muito positivo para a história de Mesmer. Eu acho que ele teve um viés, uma conotação pejorativa até, né, para o Mesmer. O próprio nome já diz, né, Mesmer, o feiticeiro, em que foi feito em, se não me engano, 94. Esse filme trata, né, desse caso, demonstra isso, né? Tem um caso famoso de uma pianista e que ela tinha problemas de espasmos, desmaios, crises convulsivas, histéricas e tal. E então ela passava por processos com o médico da corte, né, para poder fazer uma sangria toda vez que ela tinha um evento desse. Então você imagina quantas sangrias ela não passou ao longo das crises que ela tinha, coitada, né? E tudo isso para tentar restituir a uma possível saúde que nunca se restituía. Era sangria após sangria, ela não melhorava, né? E numa dessas intervenções, Mesmer, durante um evento, intervém e aplica na frente de todos, né, o seu mecanismo, né, que nós hoje podemos até atribuir um certo processo de sonambulismo induzido, né, ou um passe magnético mais forte, em que ela teve uma melhora instantânea. Ela se acalmou, se recuperou e não foi necessário fazer a sangria, para escândalo da sociedade da época, né? Foi acusado de tudo, foi acusado de bruxaria, foi acusado de ocultismo, foi acusado de muita coisa que a gente nem imagina, né? A sociedade médica, então, vendo isso acontecer, qual que é a primeira questão que ela pensa? Opa, temos um adversário para a nossa ciência, né? Precisamos desmascará-lo. Se isso funcionar, os nossos tratamentos, os nossos infusórios, os nossos vomitórios vão para onde, né? Nós vamos ter que estar estudando melhor o que Mesmer está fazendo e vamos tentar expô-lo à sociedade, e foi o que fizeram, né? Por tudo que pudessem fazer para denegri-lo, fizeram, para desacreditá-lo. Então, vocês vejam o conceito. Começando uma sociedade onde está existindo o iluminismo, a medicina científica surgindo,
a necessidade de comprovação científica através dos métodos de medição, controle, aparecendo forte, e surge uma pessoa com um viés espiritualista, universalista, vamos dizer assim, até a época, né? Ainda não existiria a visão kardecista, né? Veio ali depois, mas que era um contraponto para a ciência da época. Né? Ciência essa que estava vinculada à igreja, estava vinculada ao poder econômico, né? dos governantes, e eram realmente muito bem pagos para exercer o que faziam. Né? Então, Mesmer foi mexer, como dizem no livro Paulo Roberto Figueiredo, em caixa de vespeiro. Né? Muito forte. Né? Como diz a minha esposa aqui, super atual. Né? Se a gente fizer isso hoje... Bom, então Mesmer diz o seguinte, gente, vou ler aqui o que ele disse no prefácio de um dos livros dele. Meu primeiro objetivo foi o de meditar sobre o que poderia ter levado a opiniões absurdas segundo os quais os destinos dos humanos, assim como os eventos da natureza, pudessem ser vistos como submetidos às constelações e às diferentes posições dos astros entre si. Um vasto sistema de influências ou de relações que ligam todos os seres. As leis mecânicas e mesmo o mecanismo das leis da natureza foi o resultado das minhas meditações e das minhas pesquisas. Imagine se a gente falar essa frase aqui hoje para o Conselho de Medicina aqui na Terra, né? Que nós vamos estudar as influências dos astros, as suas posições e todas as leis mecânicas e da natureza como influenciadoras da nossa saúde. Eles iam perguntar, como é que eu vou tirar um diagnóstico disso? Primeira coisa, né? Então, vejam, a posição de Mesmer era muito mais delicada naquela época, porque não havia ainda nem um mínimo de visão do que seria uma vida espiritual. Né? Trazida por Kardec e a medicina pós-Kardec, principalmente os ramos da psicologia, vieram evoluir bastante, debater bastante. Né? Hoje em dia, existem ainda estudos do hipnotismo que nasceram nessa época, ou derivaram do conhecimento dessa época, e já tinha movimentos antes, inclusive. Então, é uma situação que realmente levou a Mesmer uma necessidade de constante mudança na Europa. Ele mudou de casa várias vezes, ele é desacreditado, ele tinha uma situação financeira boa, não precisava depender muito do trabalho, dos governos, das pessoas, ele se autossustentava, casou-se com uma mulher também boa financeiramente, né, bem de vida financeiramente, e passou a viver ali entre a Alemanha, Viena, né, na Áustria e na região em torno da cidade natal, tentando mostrar a sua técnica em vários lugares, né, e sempre sendo desacreditado, apesar de que houveram vários relatos de que curas e melhoras sensíveis foram obtidas com o seu tratamento. A expressão, então, magnetismo da época é outra coisa que traz um problema. Né? O magnetismo conhecido pela ciência, e até hoje estudado, ele se remete a uma questão da influência de uma carga elétrica em movimento em torno de si. Toda carga elétrica em movimento produz um campo magnético em torno da sua rota, do seu eixo de movimentação. Já estavam estudando um pouco isso, mas ainda não tinham grandes revelações como nós temos hoje, uma estrutura mais acadêmica, mais bem elaborada. E então ele usou um termo magnetismo numa situação em que as pessoas mal entendiam o que era o magnetismo realmente físico da época, né, científico. E associou isso a um processo espiritual em contraposição a um processo da medicina e da ciência da época. Então foi uma palavra que talvez tenha complicado, né, um pouco mais a atuação dele. Ele usava a expressão fluido universal para a origem da gravidade e do magnetismo. Aí ele começou a jogar uma questão fluídica num processo que não tinha a menor comprovação científica de que fluidos estariam influenciando o processo gravitacional da Terra. As leis de Newton, que já estudavam, a mecânica clássica, tudo isso não assumia, né, nenhuma razão para se acreditar num fluido que provocasse o efeito gravitacional. Ele foi falar que a luz, a eletricidade, tudo isso seria derivado do fluido universal, numa época em que as pessoas ainda estavam tentando entender a mecânica ondulatória, o que é a luz. Né? Então, tudo isso, gente, foi uma situação, vamos dizer assim, de um pioneirismo, que tem hoje os fundamentos científicos, que muita coisa já foi comprovada,
talvez com as palavras novas, com os conceitos novos da sociedade, né? Não os que eram utilizados à época, com seus devidos ajustes, mas mostrava um pioneirismo de Mesmer em relação a uma ciência que ainda viria a nascer, né? Assim como Kardec trouxe isso em 1800 e pouco, né? Para uma sociedade que hoje, em 2020, nós ainda estamos estudando o que ele quis dizer, né? Então, isso é um processo realmente de semear, cultivar e colher à frente. E foi isso que Mesmer fez, e nós vamos ver aqui mais à frente com a obra de André Luiz. No livro dos Espíritos, né, Allan Kardec traz muito bem vários conceitos que à época já eram abordados por Mesmer. Uma das situações que Mesmer viveu e que contribuiu muito fortemente para que ele pudesse ter essa sensação de que tinha algo mais, foi um evento que ele teve com um ferido de guerra, um soldado ferido de guerra. Ele, quando se aproximava do soldado para poder tratar dele, o sangramento desse soldado parava, sem ele fazer nada. Quando ele se afastava, o sangramento voltava. E ele repetiu isso várias vezes e aconteceu sempre o mesmo efeito. Então, ele começou a falar, opa, existe uma relação causal aqui, uma relação de causa e efeito. O que está acontecendo? Não é uma situação, né? Bom, vamos deixar isso para debater os médicos e os cientistas da época, né? Nós não sabemos todos os eventos e condições de contorno dessa situação. Mas ele ali, naquele momento, se sentiu realmente podendo influenciar muito fortemente sobre as pessoas, né? Então, as bases do magnetismo animal, ele queria mostrar isso, que para a sociedade, que haveria uma condição pessoal de todos os seres de poder influenciar o próximo com uma transmissão de um fluido, com um poder de ação sobre as pessoas que poderia promover a cura. Um dos casos também interessantes que Mesmer passou foi na sociedade com aquela pianista que eu havia dito há pouco, que tinha as convulsões. Ela era, um detalhe que eu não falei, ela era cega. E me parece, no livro do Figueiredo, fala que seria uma cegueira histérica, não seria uma cegueira em que os seus globos oculares, seus canais, etc., estariam corrompidos, ela poderia voltar a enxergar. E Mesmer, fazendo um tratamento com ela, demorou e não teve efeito algum. Até um dia, desse filme que eu citei também mostra isso, ela cai, bate a cabeça durante o término de um tratamento e recupera a visão por algumas horas, alguns dias. E depois disso, ela retorna à cegueira. Isso acaba com Mesmer, desanima, né, e faz ele buscar outros métodos para poder trabalhar, né? E desafia, né, o seu conhecimento e sua ideia sobre o que seria o magnetismo, né? Desculpa, pessoal, estou vendo aqui que tem bastante pessoal comentando aqui, está andando rápido, eu não tenho como acompanhar todos, tá bom? Depois eu vejo aqui os comentários, se eu puder responder alguma coisa ou contribuir com algo mais, eu deixo no meu blog lá para o pessoal acompanhar, tá? Na descrição aí do vídeo, eu já deixei o caminho onde eu deixei o material escrito sobre essa palestra, tá? E lá eu complemento depois com algo a mais que for necessário aqui. Desculpa eu não poder acompanhar aqui, que realmente é muita coisa. Tá? Então, pessoal, isso foi, né, a reação e o ambiente em que ele viveu, né, a época. E um dos equipamentos que ele criou, vocês vão ver lá nesse texto que eu deixei no blog, é o baquet, é o famoso baquet de Mesmer. Existe esse baquet, essa foto que está lá, inclusive ela é do museu lá na Áustria, se não me engano, é um museu em Viena, que existe ainda esse baquet que ele criou. A ideia do baquet que era? É uma tina onde você colocaria uma água magnetizada por ele, e junto a essa água estariam projeções metálicas em que entraria em contato com essa água, e pela extremidade oposta desse bastão, as pessoas entrariam em contato indireto com essa água magnetizada. Eles acreditavam que o metal conduziria e influenciaria, né, a pessoa, o paciente, com o magnetismo contido na garrafa. E uma outra região de água, também essa já não magnetizada, onde teria contato com cordas imersas nela, onde as pessoas fechariam um circuito em torno dessa tina. Cada uma seguraria nessa corda, então, ao tocar a magnetizada e tocar a corda, fecharia um circuito entre as águas e entre as pessoas, e Mesmer magnetizaria cada uma dessas posições, reforçando e também dando o que nós hoje chamamos de passe, né? Na época era magnetização,
nas pessoas e tratando-as, estimulando-as a acreditar, a ter fé, e faria isso como um processo de cura. No filme mostra essa situação e acabou mistificando um pouco, porque transformou o Baquet de Mesmer num grande centro de histeria coletiva. As pessoas, mostrou que o meio, né, social desacreditou o tratamento. Muitas pessoas eram submetidas a isso mais por curiosidade do que realmente por um tratamento, e acabava entrando numa situação de comportamento coletivo, uma estimulando a outra, com desmaios e uma série de problemas, e que desestimulou e contribuiu para desacreditar o seu método, né? A crise magnética, então, que Mesmer verificava, hoje a gente estuda através dos fenômenos hipnóticos, né? O sonambulismo induzido, entre outras situações. E Mesmer colocava muito bem explicado, né, nos seus tratamentos, essa questão da hipnose nas pessoas. Em algumas situações, as pessoas submetidas a um sonambulismo provocado, em um estado hipnótico, eles conseguiriam, em muitos casos, prever a sua própria cura, em alguns casos dizer em quanto tempo estariam curados e até atribuir a si mesmos o seu próprio tratamento. Olha aí o que a medicina da época, mais uma vez, deve ter assustado, né? As pessoas se automedicar, se autocurar, com casos concretos de cura, outros nem tanto. E também Mesmer lançou, à época, as chamadas câmaras escuras, em que muitas pessoas da sociedade que não queriam se submeter publicamente ao tratamento eram submetidas a essas câmaras, e o Mesmer tratava delas lá. E aí foi acusado de tudo, né? De assédio, foi acusado de abandonar as pessoas em câmaras escuras, em deixar pessoas desguarnecidas, enfim, tudo que pudesse atacar e desvirtuar a situação real que ele propunha em benefício das pessoas foi feito pelo pessoal da época que queria desacreditá-lo, né? Imagina se isso não acontece hoje em dia, né? Muito pouco. E essa Câmara de Crises, né, foi onde nasceu grandes práticas que sustentaram depois nos próprios procedimentos que hoje, no passe magnético, no passe espírita, a gente produz, a gente trabalha, né? A imposição das mãos, o passe longitudinal, o passe dispersivo, né? A questão de condensação fluídica e assim vai. Então, isso tornou Mesmer um alvo ainda mais visado das pessoas, porque ele tinha tanta fé, acreditava tanto no que ele fazia, de que para ele o método em si, mesmo sendo polêmico, não importava. Ele queria ter a chance de comprovar o magnetismo como sendo uma fonte de cura para as pessoas. A gente tem que realmente tirar o chapéu e dizer, né, parabéns pela coragem que ele teve de não se importar com o que para a sociedade era ridículo, né? Ele encarou o preconceito da época e foi à frente, né? Bom, isso então colocado, a gente olha então sobre o que nós temos um pouquinho mais moderno. Essa foi a condição que Mesmer passou, e durante muitos anos ele insistiu em várias cidades, e no livro do Figueiredo, ele conta que o Mesmer, ao final da vida, chegou a ser procurado por várias pessoas para voltar a tentar comprovar, porque a notícia correu, várias pessoas deram seu testemunho da eficiência e começaram a tentar buscar para colocá-lo, né, no devido lugar de mérito que ele tinha, para tentar comprovar. E ele desistiu, falou, não quero, não preciso mais, estou velho. Imagina, né, em 1700, 1800, se deslocar por toda a Europa, 600, 700, 800 quilômetros de cavalo, de carroça, e ele não tinha a menor condição de se deslocar para todos os centros e não queria. Ele realmente se deu por satisfeito com o que ele produziu e deixou para a história provar a sua teoria. Hoje, no Passe Espírita, eu estava vendo um texto do Giacomello e até um vídeo de uma entrevista que ele deu com um dos canais espíritas aí no YouTube. Ele estava comentando sobre essa questão do passe magnético, que poderíamos fazer um paralelo com o magnetismo animal, que Mesmer se atribuía, e, em contrapartida, o conhecimento que adveio com a doutrina e a evolução do passe espiritual, né? Complementando aqui já dentro da visão espírita da tratativa, né, da medicina espiritual que veio à época. E então, na época de Mesmer, as pessoas relatavam durante o passe enxergar na ponta dos dedos dos magnetizadores
feixes de luz finos, acirculares, saindo. As pessoas em estado sonambúlico teriam a percepção disso, conseguiriam ver. E conseguiriam relatar, em vários casos, os mesmos efeitos e as mesmas visões, né? Então, um processo repetitivo que tende a ser comprovado pela prática, né? E isso, ele mostrava que, seja na imposição longitudinal ou transversal, estaria sempre presente. Isso variaria de magnetizador para magnetizador, alguns com mais, outros com menos. E daí vem o conceito de que todos nós podemos ser magnetizadores, bastando para isso ter a prática, a fé, o conhecimento, obviamente, né? E que todos nós podemos magnetizar, segundo a teoria que Mesmer trouxe do magnetismo animal. Giacomello, então, ele coloca no livro dele, né, uma provocação, né? Hoje nós chamamos as pessoas de passistas nos centros, e ele pergunta, são passistas ou são magnetizadores? A provocação que ele faz o passe magnético animal, ele depende exclusivamente da magnetização individual, do poder da pessoa de transmitir esse fluido, esse magnetismo para os objetos, para as pessoas, enfim, para o ambiente que se circunda, né? Enquanto o espiritual, você depende realmente dos espíritos, utilizá-lo como meio e transferir essas energias para as pessoas. Então, ele perguntou assim, somos todos passistas magnetizadores ou somos todos magnetizadores passistas? É a pergunta que ele fez. Né? Parece um trocadilho de palavras, mas o que ele quis explicar com isso é o seguinte, todo espírita passista é um magnetizador, mas nem todo magnetizador é um espírita passista, né? Ele quis dizer o seguinte, todos nós temos a capacidade de magnetizar quando a fonte dessa magnetização é o próprio corpo. Agora, quando você se assume um passista espírita, você tem o conhecimento de que você também é um instrumento para o passe espiritual, né? Então, você viria da fonte espiritual. Então, acreditando, praticando, estudando as técnicas e fazendo, você se torna um magnetizador que é um espírita passista, né? Isso ele também critica bastante a questão do estudo, né, gente? Ele coloca, o Giacomello, que nos centros espíritas atuais, a gente às vezes fica muito preocupado em dar o passe espiritual, em magnetizar a água espiritualmente. E ele coloca que, em muitos casos, muitas curas são feitas pela magnetização animal, a magnetização do passista, né? Corpórea, não é espiritual. E que, nesse caso, muito das curas e muito dos eventos que, inclusive, Mesmer comprovou, que depois, na época também, né, vieram os estudos dos centros de força, tudo mais, né, que facilitou o trabalho e aperfeiçoou a técnica, trouxe para as pessoas recursos a mais para poder promover as curas, né? Mas ele relata que tudo isso tem sempre as mesmas bases, as bases lá atrás do magnetizador, né? No livro do Barão do Poter, isso fica também bem claro. O manual do estudante magnetizador, é o nome do livro, em que se coloca essa possibilidade, né, de trabalhar, treinar, estimular o seu potencial magnetizador. Então, o Barão do Poter, ele fala o seguinte, ó, o fluido magnético animal, segundo o Barão do Poter, seria verdadeiras irradiações plenamente comparáveis às ondas eletromagnéticas. Pronto, comprou briga com os cientistas da época. Falou que estamos emitindo ondas eletromagnéticas dos corpos. Então, eles queriam medir. Obviamente, nunca iam medir, né? Porque é uma energia sutil. Uma substância muito sutil, agora que ele reflete, que teria uma estrutura corpuscular, seria, então, composto por corpos extremamente pequenos. Aí a ciência se sente desafiada porque eu quero ver esses corpos pequenos. Se são corpúsculos, quero usar um microscópio e quero medi-los. Se não medi-los, eles não existem, né? Um conjunto de propriedades mentais ligadas ao pensamento que se associa estritamente à atividade magnética humana. Então, aqui o do Poter coloca agora algo mais. Propriedades mentais. Se colocou propriedades mentais, está falando que nossa mente, de alguma maneira, controla o processo. Atribui efeitos a uma matéria sutil. E essa matéria sutil transformada exerce um efeito sobre os pacientes. Muito bem. Ele coloca essas três posições e também, como Mesmer, sofre bastante crítica da sociedade à época, né? Veja, pessoal, é um conhecimento prático que as pessoas obtiveram, que tentaram usar uma linguagem não científica e que acabou sendo de
subsídio para os ataques que seguiam a época, né? Não quer dizer que não tinham razão, eles viam os eventos acontecerem e, na maneira do conhecimento, no estágio que estavam, tentaram explicar com as palavras da época, né? Então, segundo o Barão do Poté, ele quis comprovar a teoria, e inclusive o fluido magnético, né? Através da magnetização de um paciente, de um dentista, que ia extrair um dente, e ele falou, vou te magnetizar e você não vai sentir dor. E fez. E foi extraído o dente e o paciente não reclamou de nenhuma dor. Pronto. Ali foi mais um evento forte. Porque houve, então, agora sim, um fenômeno real, medido, mensurável, com uma pessoa externa que não era envolvida nos estudos, nos processos de comprovação de Mesmer ou de Dupoté, e que houve, então, um atestado prático, né, do efeito da técnica que vinha do conhecimento derivado de Mesmer. Isso começou, então, a chamar mais a atenção da sociedade à época, né? Um efeito mais importante. Assim como, né, na última palestra que eu trouxe para vocês sobre o Aksakov, nós vimos que na época dos fenômenos mediúnicos e anímicos, que a manifestação anímica, inclusive Kardec com as mesas girantes, né, foram os eventos físicos que despertaram as pessoas da sua posição de incredulidade com as coisas. Então, teve o seu objetivo, né, de sacudir a incredulidade da época, né? Então, aí, Kardec se baseou em Dupoté. Atribui-se ao Barão do Poté uma possível orientação a Allan Kardec com relação à ação magnética, os estudos de ação magnética. E foi escrito no livro, né, que através dessa orientação, que Kardec participou de algumas sessões, inclusive, do Barão do Poté, e que se surgiu para Kardec o conceito de magnetismo. À época não havia codificação, e aí as pessoas colocaram, bom, então isso desabona Kardec. Não houve, então, uma originalidade, um pioneirismo de Kardec ao codificar o efeito magnetizador e os fenômenos sonambúlicos e todos os efeitos físicos através da codificação espírita, porque já havia um conhecimento mesmérico anterior, né? Mas, na verdade, é o contrário. O que Kardec trouxe foi a comprovação do evento. Porque ao colocar os eventos físicos, as mesas girantes e toda a forma como foi codificada a doutrina, com diversos pontos de revelação simultânea e de conteúdo coerente, né, ao longo da Europa, se comprovou o evento anterior. E não foi Kardec que fez isso, foi a revelação através dos médiuns, né, que se manifestaram, dos espíritos que se manifestaram à época. Então deu, vamos dizer, o que nós chamamos uma solução de continuidade para a teoria. Começou a nascer e reforçar o que antes era tido pela sociedade como algo totalmente improvável, né? Então, foi mais um evento que, digamos, marcante na história, que veio da contribuição de Mesmer para a doutrina espírita. E aí, Kardec, na Revista Espírita, ele coloca algumas frases que eu vou ler para vocês aqui agora. Ele fala o seguinte: o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo. Os fenômenos magnéticos, o sonambulismo, o êxtase, as manifestações espíritas, a sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Olha o que ele está associando. Não há como falar de espiritismo sem falar de magnetismo. Devíamos aos nossos leitores, né, esta profissão de fé, que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção que, enfrentando o ridículo, o sarcasmo, os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Então, Kardec citou aqui tudo que não só Mesmer, mas Dupoté, Puisségou e outros magnetizadores da época, estudiosos, que passaram ao longo dos anos sofrendo, né, na sociedade as críticas pesadas com relação às suas teorias. Obviamente, né, pessoal, nós estamos aqui falando, né, terminando essa primeira parte, de uma situação de um relato histórico dos livros traduzidos. Esse material que foi feito aqui é de um livro de um estudioso de Mesmer, lançou um livro, o Figueiredo, eu me esqueci o primeiro nome, incríveis, né? De outras situações que nessa palestra não dá para trazer para todos. Mas mostrou o relato segundo a ótica e a linguagem que a época permitia trazer. Então, agora, na segunda parte, eu vou trazer um pouquinho aqui como complementação para vocês o que André Luiz trouxe no livro Evolução em Dois Mundos, né? Não só o André Luiz,
Eu tenho aqui alguns livros, né? É o Evolução em Dois Mundos, né? O André Luiz pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, muito bom. O outro livro é esse, é o Micaelos, né? Magnetismo Espiritual, também traz toda essa teoria. E o que eu acabei de citar, o Barão do Poté, né? Manual do Estudante de Magnetizador. São 3 livros que quem quiser entender um pouco mais a fundo, e além esse do Figueiredo, né? São uma boa bagagem para começar a estudar, tá? Vamos ver aqui, então, a questão do Evolução em Dois Mundos, para tentar agora fazer o paralelo espiritual. No livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, lá trata o fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico universal, segundo a teoria de André Luiz, ele é o hausto do Criador, é uma força nervosa do todo sábio. E é um elemento primordial, ou seja, de onde tudo se origina, que vibra e vive em constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Essa é a definição que André Luiz traz para a gente. Então, olha, lá atrás nós vimos que da crença de Mesmer falava que estaria tudo interligado. Pela teoria do fluido cósmico universal, se atesta o mesmo sentido, o mesmo raciocínio. Estaríamos todos submetidos a um grande fluido e que estaríamos harmonizados nesse fluido universalmente. Não quer dizer que exista uma ação tão forte e direta de todos os pontos do universo sobre os outros. A intensidade dessas interações mudam com a distância. Hoje nós sabemos que o magnetismo cai pelo quadrado da distância, né? Espiritualmente, provavelmente siga a mesma regra. A questão é mais etéreo, é mais sutil, uma matéria que nossos sentidos hoje não são capazes de perceber. Então, esse é o ponto de ruptura com a ciência moderna. O que eu não consigo medir, eu não consigo comprovar a existência. Mas também ninguém diz que prove que não exista o que você não consegue medir, né? São pontos que nós temos que realmente trabalhar. E o André Luiz, ele traz para a gente o conceito da cocriação. Isso é muito importante. Talvez isso seja a fonte de que Mesmer buscava, talvez tentar explicar. O André Luiz, ele traz no livro, não só desse, Evolução em Dois Mundos, mas também no Mecanismo da Mediunidade, a questão da influência do pensamento na nossa vida. Não é influência moral, não é uma influência educativa, é uma influência física, uma influência magnética sobre nossa vida. E como isso se daria? Segundo o livro, ele diz o seguinte: nessa substância original, portanto, o fluido cósmico universal, ao influxo do Senhor Supremo, operam-se inteligências divinas, a ele agregadas. Então, isso aqui é muito importante. Só essa primeira fase já dá bons ensinamentos para a gente. Ela diz o seguinte: estão agregadas a esse fluido inteligências divinas. Dê um nome que queiram dar. Arcanjos, né? Guias, orientadores, anjos, querubins, né? Não importa como se chame, como se determinem essas pessoas, esses entes, né, espirituais, mas estão agregados a essa substância universal, em comunhão indescritível, em variados, ele fala assim, em grandes devas da teologia hindu ou dos arcanjos, né, em variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade. Então, ele está atribuindo ao fluido cósmico universal a fonte primordial de se construir tudo o que existe no universo. Como existem muita variedade de matéria e energia no universo, nós estamos admitindo, então, que o fluido cósmico universal sofre variações. E fala que extrai desse hálito espiritual divino como um celeiro, ou seja, é a fonte do qual se extrai continuamente. Então, não é só contato, há fluxo. A extração, condução, transformação. Isso se transforma continuamente. E não é uma energia estanque, né? E ele fala mais. Em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do todo, misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam, se transformam e, por fim,
de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar. Aqui é outra coisa importante, né? Formar ou cocriar é diferente de criar. O único que cria é Deus. Então, Kardec, André Luiz, tem esse cuidado de não usar o termo que nós somos criadores. Se fôssemos criadores, seríamos deuses, né? Então, nós estamos aqui olhando para uma questão de co-criar, ou seja, aprender a usar um potencial que nos é próprio, mental, para extrair dessa fonte divina, desse celeiro divino, a matéria e a energia necessária para co-criar com Deus e formar, dar forma às questões das criações do universo. E aí, o André Luiz traz a questão das forças, né, atômicas. Não se modifica nada sem aplicar uma força. E de onde vem essa força? Uma coisa é conhecer o que fazer, outra coisa é ter força para fazer, né? E ele coloca que essa plasmagem, que seria o ato de dar a forma, né? Eu vou plasmar, eu vou dar forma a partir desse fluido, ela se ergueria a partir desses corpúsculos de irradiação da sua mente. Então, a sua mente estaria agindo diretamente nesse fluido cósmico universal, cria o que nós chamamos de matéria mental, e que ela, por si só, tem propriedades e força para interagir e provocar efeitos. E a partir do momento que eu crio esses corpúsculos, eu vou dar qualidade a eles de acordo com a fonte, ou seja, conforme eu pense, eu vibre, eu gero uma matéria de teor parecida. E isso é uma lei geral que ela acontece ininterruptamente, maior ou menor maior força ou menor força, né? Mais frequente ou menos frequente, conforme seja a nossa persistência em trabalhar, mas que ela não é interrompida, porque nós não interrompemos o pensamento. Então, toda vez que pensamos, geramos um efeito, né? E aí ele coloca que essa multiplicidade e configuração, ela é revelada pela morte. Quando nós transcendemos para a vida espiritual, nós dilatamos a nossa percepção e lá fica muito mais patente esse potencial de plasmar. Nós não temos a limitação do corpo para poder segurar, né, o evento mediúnico. O evento plástico, né? Enquanto encarnados, nós vamos exercê-lo potencialmente no evento mediúnico também, mas desencarnados é diretamente num fluido, numa intensidade, numa força maior. Então, lá ficaria mais sensível a nós essa questão, né? Por isso que nós estudamos os eventos aí de plasticidade, bicorporeidade, nós estudamos os eventos em que os espíritos têm a transfiguração. São situações em que o poder mental do espírito consegue mexer nessa matéria plástica em torno dele, principalmente é o que nós chamamos de perispírito, né? Mais fortemente pelo poder da mente. Obviamente, de acordo com o seu estágio evolutivo e seu potencial espiritual. Mas, em maior ou menor escala, isso é feito, né? E ele coloca que sobre a força da mente, nós poderíamos agregar e formar colmeias inteiras, sob pressão, com força dirigida, né? Trabalhando, inclusive, a aglutinação dessas partículas de forma intraatômica. Se ele está falando de forma intraatômica, ele está dizendo que nós podemos criar átomos espirituais, não materiais, como nós aqui estamos vendo. Mas nós sabemos que Cristo passou pela Terra e o poder dele era muito superior ao que a gente imagina, né? Depois ele vem e fala, bom, se eu consigo criar no macrocosmo, eu consigo criar no microcosmo. Partículas pequenas, né? O que o André Luiz chama cocriação em plano menor. E aí ele coloca que as nossas inteligências, elas estão em desenvolvimento, né? E que nós estamos aprendendo aqui a trabalhar o nosso poder sob esse fluido. Então, a nossa missão de estar encarnado não é só passar pelas experiências que moldam as nossas questões morais, mas também aprender a estudar a matéria, a entender a vida, a construção divina, a diversidade da criação, que nós devemos estudar, pesquisar, correr atrás, porque tudo isso faz parte de uma única só fonte, que é Deus. Entender a Deus significa entender tudo isso também, né? A gente precisaria passar por esse processo. Então, ele coloca o seguinte, dentro das mesmas bases, plasmam também em lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas, nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo que estagiam, sobre o mesmo princípio do comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas, que desafiam a passagem dos milênios. Então, o que ele está dizendo, gente? Que as nossas criações, e que coletivamente
redunda na geração do umbral em torno da Terra, o princípio de criação dessas pairagens e dessas matérias que lá estão, tenebrosas, de baixa vibração, o princípio de construí-las é o mesmo da construção do macrocosmo universal. As leis são as mesmas. E todas elas vêm de onde nós colocamos a força, a energia do nosso pensamento. Então, quando nós vemos no livro espírita que nós, ao desencarnarmos, vamos encontrar a nossa realidade espiritual, é exatamente isso. Ela é lei de ação e reação. Eu crio vibrações, eu crio matéria mental, e por si só, essas matérias, essas criações me influenciam em contrapartida. Eu fecho um ciclo virtuoso ou vicioso com relação a isso, e isso vai trabalhando o meu perispírito, a minha vibração espiritual. E ao desencarnar, eu sou deslocado para a realidade que eu mesmo construí para mim. Então, quando a gente diz que o umbral está sendo limpo, que o umbral está sendo elevado, que a nova época da Terra vai aparecer e nós vamos ter um planeta de regeneração, é necessário que se faça uma regeneração espiritual, porque senão isso não aconteceria. Nós estaríamos espiritualmente mergulhados nos mesmos teores vibracionais, com o magnetismo característico do nosso estágio evolutivo. Por isso que a natureza não dá saltos. Por isso que ninguém se torna santo de uma noite para o dia, numa única encarnação. Eu preciso mudar o meu hálito espiritual, a minha vibração perispiritual. E isso se faz ou pelo amor ou pela dor. E aí vem as encarnações que aceleram o nosso desenvolvimento. Bom, estamos avançando aqui um pouquinho mais, o material ainda é bem extenso, eu vou acelerar um pouquinho. Vou passar aqui agora para vocês a questão do fluido vivo. O fluido vivo, segundo o André Luiz, seria exatamente esse fluido que é capaz de responder ao nosso comando mental, aos nossos pensamentos. Ele se torna vivo no sentido de que ele responde a uma força, né? Não é porque ele tem vida, é um fluido estanque, né? Ele é movimentado, ele é moldado, multiforme. Então, ele diz até mais. Olha o que ele diz. Este fluido vivo, multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma. Então, ele dá uma origem na nossa alma. Quem é a nossa alma? Espírito e perispírito. Em vez de podermos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador. Então, ele está dizendo que existe um processo contínuo, como se fosse um processo de respiração espiritual, em que estamos passando por uma transformação contínua do fluido cósmico, o fluido cósmico universal, que é absorvido pela nossa mente. Nós extraímos desse fluido cósmico a nossa vibração mental, a criação da nossa matéria mental extrai e transforma esse fluido, e emite a partir do perispírito a emanação fluídica de quem nós somos. Então, nós estamos continuamente como se nós fôssemos uma usina de transformação do fluido cósmico universal. Se esse processo não é estanque, ele é contínuo, há de se ver que, se eu estou produzindo constantemente os meus pensamentos do mesmo jeito, em torno de mim, a aura, né, a nossa vibração, a nossa energia, vai ser sempre a mesma. A reforma íntima, afinal de contas, o que é, gente? É mudar esse processo. É aprender a gerar essa matéria, uma matéria mais sutil, de melhor vibração, em que as pessoas que se aproximem de nós sintam uma boa vibração. Jesus, ao aproximar das pessoas, promovia cura, né? Não era de se esperar ao contrário, ele vibrava amor, ele pensava amor, ele vivia amor o tempo todo. Então, é buscar a vibração superior do amor que faz com que a gente torne esse processo virtuoso e mude a nossa realidade espiritual. E aqui está falando que a criatura assimila essa força emanante do Criador de forma esparsa em todo o cosmos e transubstancia essa substância, muda a qualidade dessa substância pela própria responsabilidade. Então, a nossa realidade espiritual, ela está vinculada a uma responsabilidade por ser filho de Deus. Nós temos que ter responsabilidade com o que nós utilizamos da energia de Deus, né? E, a partir disso, mudar a nós mesmos, né? E desenvolver, através desse processo, o nosso potencial energético, né? Então, resumindo, essa mudança desse fluido, ela se daria por quê? Por forças magnéticas. Vamos voltar lá atrás na teoria reencarnatória, né? Na teoria reencarnatória, a gente estuda que nosso perispírito comanda, né, a formação do nosso corpo.
e que o histórico perispiritual, a qualidade, o hálito perispiritual que nós temos, a condição que nós temos desse perispírito, e também a capacidade espiritual que nós adquirimos ao longo das encarnações, comanda a formação do nosso novo corpo. Daí vem o sucesso ou o fracasso em alguns pontos, de acordo com o sucesso ou fracasso moral de nossas encarnações passadas. Então, nós teríamos que ver que o perispírito, se nós somos espíritos, nós acreditamos que é possível, e nós vemos isso através das manifestações espirituais, da mediunidade, dos processos de efeitos físicos, nós acreditamos que exista, sim, uma energia que seja capaz de animar momentaneamente a matéria. Não é dar inteligência à matéria, mas dar movimento. Exercer força sobre ela. No livro do Aksakov, na última palestra, nós vimos que haviam manifestações anímicas, nas quais uma mesa se equilibrava por um pé sobre uma balança, e a balança diminuía o valor do peso, que era de se esperar até que isso não acontecesse. E por que acontece? Não é que tirou matéria e nem diminuiu a gravidade. Existia uma força contrapondo a ação da gravidade. E esta força viria de uma ação espiritual. E nos livros de Allan Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, mostra que o evento da manifestação física, ela se dá através da mistura de fluidos. Os espíritos que estão supervisionados nessas tarefas, eles têm a capacidade de combinar fluidos que geram a interferência, habilitam, né, a interferência mental das pessoas, espiritual, sobre o item movimentação celular e promover a nossa formação corporal. O comando é o mesmo. Como se dá essa combinação de fluidos? Como se dá? Qual é o fluido? Como ele é feito? Existem várias teorias, mas ainda não existe um relato final, né, sobre como isso é feito. Atribui-se a uma mistura do ectoplasma, que seria uma energia retirada do corpo, das células, né, dos seres. Isso seria extraído do corpo e, a partir deste ectoplasma, misturado a outros fluidos espirituais, sob determinadas técnicas, seria possível fazer os movimentos espirituais, os efeitos físicos que a gente vê por aí. Então, aqui se remete, mais uma vez, à relação de Mesmer, porque ele acreditava que existia um magnetismo animal que se transferia um fluido para as pessoas. Ele não estava tão errado. Ele não soube explicar qual a origem desse fluido, como ele era feito. Mas é possível, e hoje a gente viu pelos eventos que Kardec nos trouxe, pelas comprovações dos eventos físicos e mediúnicos, que existe sim a transferência fluídica. E isso estaria sempre submetido à influência mental, porque é assim que é o princípio de produção dos nossos corpos e da vida na Terra. E aí, para reforçar a teoria, o André Luiz traz a questão dos centros encefálicos. Nos centros encefálicos, ele estimula o estudo da região talâmica do cérebro, de onde partem, né? Não sou médico, desculpe aí se eu usar algum termo errado, mas de onde parte o tronco ali, onde se distribuem os nervos que vão ser conectados em toda a extensão do nosso corpo, e é esse sistema tálamo e hipotálamo que estaria envolvido no processo de sensação da dor. As terminações nervosas em nossos corpos estariam, cada célula, cada terminação nervosa, vinculados a esse processo. E nesse estudo de André Luiz, ele atribui ao centro cerebral, que coordena a talâmico, inclusive, né? Que não só o talâmico, como outras funções cerebrais, que coordena movimentos, sensações, dor, todas as secreções hormonais, enfim, nossos movimentos. Todo esse sistema nervoso seria o elo pelo qual se manifestaria o fluido vital, o fluido coordenado mentalmente por nós, espiritualmente encarnados, para garantir a vida e garantir a harmonia corporal. Então, isso remete também a Mesmer, quando ele dizia que o fluido animal era magnético. O que nós temos nas nossas células, gente? Íons, cátions, ânions. Nós temos correntes elétricas em nosso corpo, né? Conduzimos energia elétrica, temos estímulos nervosos que são captados, inclusive, por equipamentos hoje modernos, né? Nós temos substâncias magnetizáveis, nós temos ferro em nosso organismo, nós temos uma série de elementos, íons, ionizados ou não, que em movimento geram uma perturbação magnética, mesmo que fraca individualmente, mas gera
essa perturbação. Fraca a nível de matéria densa que nós estamos medindo, mas não quer dizer que seja fraca a nível perispiritual, né? Então, sugere-se, André Luiz, que essa estrutura toda que está o segredo da nossa administração celular, a nossa administração corporal e aonde se dá o controle físico e mental de nosso corpo, né? E também seria este ponto o elo com o comando espiritual, né? Aí também tem as questões dos plexos, né? Que também são outros pontos de ligação, de energia, enfim, tem outra teoria aí que se complementa com a questão dos chakras e tudo que a gente tem que estudar. Mas o André Luiz coloca lá sobre o tálamo a seguinte explicação. E assim como no centro cerebral representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, que controla sensações e impressões do mundo sensório, o centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, vasto sistema de governança do espírito. Então, o nosso espírito tem um sistema de governança ampla a partir da região talâmica no nosso corpo, né? E ele fala mais. É nessa delicada rede de forças, através de núcleos intercalados, através do sistema talâmico de projeção difusa, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Então, olha o que ele está falando. Que seria através da função talâmica que nossa mente, o nosso eu, nós, espírito, encarnados, projetaríamos as nossas decisões, a nossa inteligência, o nosso controle sobre o corpo, estimulando secreções pela região talâmica do nosso corpo, distribuindo para todos os nossos nervos. Isso explica, né, gente, muitos problemas que nós temos de obsessão, de falta de controle motor, dos processos espirituais, dos processos mediúnicos. Isso explica os problemas vinculados às questões psíquicas. Isso explica uma série de coisas, né? Não deveria ser diferente, né? Nós esperávamos que o controle fosse pelos pelos da pele, né? Tem que ser uma estrutura que coordena tudo, que está controlando, monitorando, né? Um estímulo de dor, portanto, ao pegar um alfinete na ponta do dedo, nós estudamos hoje que existe um rápido fluxo de informação dizendo, opa, algo aconteceu aqui, o nosso cérebro reage estimulando e contraindo os músculos para fazer um ato reflexo. Isso é tão rápido como a colocação de uma agulha, né? Então, veja o que é o impulso e o que é a sensação espiritual, né? O contato, então, perispiritual nosso é célula a célula. Nós podemos esperar que esse contato seja realmente muito preciso e daí a necessidade do controle espiritual total do nosso corpo, né? Na reprodução das células. E fala mais, além dele controlar isso, ele vitaliza e dirige todo o cosmo biológico, para em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente, ou seja, nosso ego, né, nosso eu aqui, e responsável pela qualidade de aplicação do fluido, que organiza ali a psicosfera ou halo psíquico desse ser. Então, é isso que nós vemos nos processos mediúnicos, onde nós temos, né, nós precisamos dizer quem somos, nós somos sentidos pela espiritualidade, pelo nosso teor vibracional. E tudo isso é muito intenso do lado espiritual, mas é também sentido enquanto encarnados. Daí aquelas sensações que nós temos, né, quando aproximamos uns dos outros, né, essa emanação da nossa aura, do nosso hálito vibracional, em que as pessoas entendem quem somos nós, né? Nos liames de afetividade ou animalidade, né? A diversidade. Então, esse fluido de matéria mental, gente, ele possui propriedades quimioeletromagnéticas específicas e podem sofrer diferentes combinações. Então, não é preciso dizer para vocês que, né, segregações que nós temos físicas, orgânicas, são fontes da nossa ventura ou da nossa desventura da saúde. Ao passo do que o tempo em que essas coisas vão acontecendo, vão se ampliando, né, e vão nos influenciando constantemente. Daí, quando o Espiritismo nos diz que somos o reflexo dos nossos pensamentos. Então, André Luiz coloca a importância de nós controlarmos o fluido mental, para que a gente possa controlar. Temos que controlar o nosso pensamento, temos que nos conhecer, temos que procurar vibrar em situações de mais elevado teor, né, para que a gente dê as propriedades devidas a esses fluidos e modifique o nosso hálito espiritual.
Então, gente, resumindo esses dois momentos, o que eu quis trazer para a gente como resumo, um fechamento dessa palestra. Hoje nós temos o mesmo problema que Mesmer teve em diferentes gradações, mas no século XVIII e XIX. Nós temos o mesmo problema de tentar levar à sociedade as nossas crenças espíritas, os nossos conhecimentos espíritas, né? E nós temos que ter uma grande responsabilidade, assim como Mesmer teve, de assumirmos a nossa posição de estudiosos da doutrina e não transferir para os espíritos a nossa desventura e a nossa até ventura, né? Sendo que nós somos o consultor dos nossos destinos e nós precisamos conhecer, pelo nosso esforço, essas leis que nos regem e ter coragem de seguir em frente nesse estudo. Muitas das vezes nós esperamos que venham revelações, e que elas nos mostrem um caminho mais fácil. E Mesmer mostrou que não tem caminho fácil, né? Kardec mostrou que não tem caminho fácil, tem um caminho de trabalho, tem um caminho de estudo, pesquisa. Essa é a proposta que o Júlio tem trazido para a gente no centro, né, no SEG, junto ao pessoal da Semente de Luz. É a proposta que eu estou trazendo no meu blog que eu criei para trazer para vocês informações, trazer a fonte do ensinamento que aqui está. Eu trago algumas interpretações pessoais, interpretações de autores espíritas, e o processo é esse mesmo, de erros e acertos, interpretações certas, interpretações erradas, e é esse o movimento de gerar conhecimento e gerar massa, né, para mobilizar as pessoas, mobilizar nós espíritas para uma realidade melhor, para ampliar esse conhecimento. Mudar o que tiver que ser mudado, adaptar o que tem que ser mudado, muda o nome, muda um termo, muda um conhecimento. Nós sabemos que a doutrina está trazendo para a gente a cada dia mais, né, novas descobertas. Derivações da doutrina acontecem, derivações dos estudos acontecem. Hoje, eu acabei de ver, me preparando para a palestra de hoje, a ciência demonstrando a partícula de Deus, né, é o que estão chamando de bóson de Higgs. O bóson de Higgs é uma partícula subatômica que faz parte do estudo que o autor, né, o físico Higgs, trouxe, dizendo que o efeito da gravidade sobre a partícula é explicado pelo famoso campo de Higgs. Não vou explicar tudo, porque eu também não sei tudo, mas a ideia geral seria o seguinte: as partículas têm uma interação com esse campo de Higgs de acordo com a sua natureza, com a sua massa, com a sua vibração, né, com a sua frequência. Existem partículas que, ao passar por esse campo, seria como uma bala passando na água. Ela passa fácil, não tem resistência. Lá na frente, ela desacelera e para. Existem outras que seria como uma pequena pedrinha você jogando dentro do mel. Em pouquíssimos centímetros a partir da superfície, ela já foi freada, né? Então, existe uma lei, que é o famoso campo de Higgs, que reconhece o tipo de partícula e freia ou acelera essa partícula, facilita ou dificulta a sua movimentação. E essa partícula é chamada partícula de Deus, porque ela seria o ponto máximo de descoberta, né, de detalhamento que os físicos podem chegar através dos estudos que eles fazem nos eventos de choque de partícula, né, nos aceleradores de partículas, que justificam e dão uma solução matemática para os estudos que os físicos fazem. Esse bóson de Higgs seria a última fronteira para mostrar. Existe realmente uma fronteira entre energia e matéria, sobre a qual a condensação dessa energia se torna essa massa universal que comporia todos os átomos, comporia toda a matéria do universo, que seriam os bósons. Se vocês notaram, o raciocínio ele está muito vinculado ao conceito de transformação do fluido cósmico universal, que comporia e daria a diversidade da matéria em todo o universo. Hoje nós sabemos que a combinação de matéria, de bósons, prótons, mesons e outras partículas subatômicas, em aglomerações específicas, em quantidades e qualidades específicas, geram átomos diferentes. Esses átomos têm propriedades diferentes, reagem diferentemente na matéria, reagem diferentemente com calor, reagem diferentemente sob a eletricidade. Uns são magnéticos, outros não são. Enfim, esse é o segredo da criação que a gente ainda não descobriu, né? Como transformar energia em matéria. E a chave desse conhecimento estaria ali, o que os físicos chamam do campo de Higgs e o bóson de Higgs. Pelo menos até onde foi a fronteira do conhecimento até o momento, né? Então, eu digo que se nós, com toda a ciência, todo o conhecimento da física, estamos evoluindo ainda até hoje,
Por que nós vamos parar de estudar a doutrina e adaptá-la e questioná-la à realidade? Nós temos dificuldade de linguagem, nós temos dificuldade, chamamos magnetismo tudo. O magnetismo animal que Mesmer colocou não é o magnetismo físico que nós estamos falando. É de uma energia sutil, é de uma realidade transcendente, né? Que tem a sua real necessidade de ser comprovada por nós, mas que não é também tão aguerrida assim essa necessidade, sendo que nós temos a fé que por estudo e desenvolvimento nós vamos recebendo e fazendo as conexões que nos dão respostas para aquilo que a gente ainda não tem nem na física, né, moderna. Então, o intuito é esse, que a gente se provoque, que a gente estude, que a gente busque estudar e que a relação do magnetismo está vinculada a muito mais do que a gente imagina, né? Aos passes, à reencarnação, à nossa qualidade perispiritual, aos eventos físicos, aos fenômenos mentais, né? Transferência de ideias, criação de formas de pensamento, modificação da qualidade dos fluidos, magnetização da água, enfim. Se não fosse o magnetismo, e aqui me refiro ao espiritual, nós não teríamos a manifestação da vida. Então, daí a importância de tudo isso que Mesmer trouxe, que Kardec trouxe, que Barão do Poté trouxe, e que autores recentes como o Chico, André Luiz, né, Emmanuel, e toda essa diversidade de conhecimentos que nós temos, está aí disponível para a gente estudar e se desafiar. Né? É isso, pessoal. Desculpa, eu engatei aqui uma cesta e fui embora, né? Passei aqui 10 minutos do meu tempo. Espero ter contribuído para todos. Prometo ler todas as contribuições aqui do chat, tá? E depois eu tento contribuir lá no blog com todos vocês. Agradeço muito mais uma vez a todos pela participação e agradecendo a Deus por esse momento, né? De mais uma oportunidade de trabalho e de estudo, que é o que a gente precisa fazer para encontrar a nossa verdade, a verdade espiritual, né? A nossa libertação. Que Deus fique conosco nessa semana e que dê a todos muita força, muita saúde para passar por esse período difícil que todos nós estamos passando aí na Terra, né? Nesse momento de transição, mas tenho certeza não estamos desamparados. Um abraço a todos, gente. Muito obrigado aí, tá? Fiquem todos com Deus. Muito bom. Amém, meu amor. Falou até todos aí, Vinícius.